Qual é o limite do comportamento dessa troca de favores na política? Gente, e o limite disso é essencialmente a lei. A lei define o que é limite ou não. Não cabe a nós aqui uma discussão moral sobre isso. Porque é assim que a coisa funciona. Né? O PMDB é a maior bancada no Congresso porque ele teve o maior número de votos da população. Supostamente, as ideias que ele defende são ideias que levam o apoio da população. Eu não posso dissuadir isso. Ah, mas eles enganam o povo. Ah, mas eles não isso. Ah, mas sim, a gente pode ter todo tipo de questionamento sobre a forma como eles construíram a estrutura política deles, mas ela existe. Foi feita dentro da regra. Era requerido o número X de votos, eles tiveram o número X de votos, tá lá o cara. E a gente tem que negociar com eles. O Lula uma vez disse isso, né? Quando perguntaram para o Lula por que ele fez uma conciliação de classes, por que ele se aliou ao PMDB. E eu gosto muito dessa pergunta, eu acho essa pergunta fantástica. E sempre quando me fazem essa pergunta, sabe o que eu faço? Nas vezes em que eu tive a oportunidade de responder ela com algum cuidado, eu fazia o seguinte, eu imprimia um organograma da Câmara Brasileira, número de cadeirinhas lá, vocês têm isso, né? Tem um site que faz isso, número de cadeiras da Câmara Brasileira, número de cadeiras por partido, quantos cada partido fez. Aí eu peguei na legislatura que o Lula se elegeu, aquela configuração do Congresso e entreguei para a pessoa e disse assim, ok, arruma 2/3 de apoio no Congresso aí, sem fazer coligação com o PMDB, sem fazer coligação com nenhum partido que não seja de esquerda. Arruma. Senta e faz essa organização. Eu nem tô te cobrando que você vá negociar com o político. Eu tô dizendo assim, tira da tua cabeça, eu vou fazer coligação só com o PCdoB. Só um minutinho. Eu vou fazer coligação com o PCdoB, com o PCB, com o PSOL, só com o PT, ok, ótimo. Você vai chegar a quantas cadeiras no Congresso? Você não chega a 1/3. A esquerda não chega a 1/3 do Congresso. Aí, se você resolver querer fazer a Vestal, né, querer dar uma de o político mais alvo, o político mais honesto, o político que não se vende, você não consegue passar absolutamente nada. Fernando, mas isso é um absurdo, isso necessariamente não devia ser assim. Não, gente, devia ser assim sim. Porque o parlamento, ele é um espelho da relação de forças na sociedade. E se o PMDB tem maioria no parlamento, é porque teve maioria de votos na sociedade. Supostamente as ideias deles são as ideias que a maioria do povo tem, ou se sente representado por. E, portanto, eles têm que ter poder de voto e de veto. É inerente ao sistema. Portanto, essas coisas todas não podem ser criminalizadas, tá, gente? A gente não pode simplesmente achar que um parlamentar conseguir liberação de verbas dentro do orçamento brasileiro é um crime. Não é. É assim que o jogo funciona. A gente também não pode criminalizar o fato de que o poder federal, o poder executivo, negocie com os parlamentos apoio em determinadas votações. É assim que funciona. Lula queria aprovar o Bolsa Família, queria aprovar programas de redistribuição de renda. Para isso, ele precisou abrir mão da reforma financeira, que não ia passar, porque o PMDB não tem interesse. Ora, você pode fechar a cara que nem criança e dizer, então eu não quero nada. Se não é para fazer a minha reforma, eu não quero nada. Ou você pode ser pragmático e dizer, olha, o que dá para fazer? O que vocês aceitam fazer? Ah, nós aceitamos isso, isso, isso. Não, eu quero mais, quero menos. Oh, não, isso aqui eu não quero botar isso aqui na frente. E a legitimidade do líder do executivo é que vai determinar qual é o espaço de negociação que ele tem. Quando surgem pessoas completamente parvas discutindo sobre o círculo de alianças que Luiz Inácio Lula da Silva fez nos seus primeiros governos, sempre diga isso para ela. Pegue lá a magistratura, pegue lá a configuração do parlamento brasileiro, entrega para a pessoa e diz assim, aí, ô campeão, me arruma 2/3 do parlamento aí. Risca as cadeirinhas aí, me arruma 2/3 do parlamento. Mas
sem nenhum partido de centro ou centro-direita. Quero ver. E aí a gente chega no que o Lula falou. O Lula disse assim: quisera eu governar só com a esquerda. Num mundo ideal, a esquerda elegeria 51% do parlamento. E mesmo, olha bem, 51% ainda não seria suficiente para fazer reforma constitucional. Tá? Mas num governo maravilhoso, a esquerda teria essa capacidade. E aí, gente, o executivo não tem que negociar porra nenhuma. Passa por cima que nem um trator. É mais ou menos assim que acontece na Inglaterra. É mais ou menos assim que acontece nos Estados Unidos. É um pouquinho diferente. A Inglaterra tem alguns partidos pequenininhos que servem de termômetro, né, de condão ali, que dão os votos para os trabalhistas ou para os conservadores e tal. Mas nos Estados Unidos é assim. Os democratas ganharam a Câmara, então os democratas vão passar o trator em cima dos republicanos. E quando os republicanos ganharam, vão passar o trator em cima. O sistema brasileiro não é assim. O sistema brasileiro cria formas para que mesmo as bancadas pequenas tenham condições de impedirem as pautas, de trancarem, de evitarem, o que permite que as decisões no Brasil não sejam tão radicais. Veja, Jair Bolsonaro, deixado à própria sorte, ele e Arthur Lira tinham destruído o Brasil. Não destruíram o Brasil porque a oposição cerrou fileiras, batalhou desesperadamente, gritou. E eu me lembro, na época do Genuíno e do Zé Dirceu, porque hoje nós temos uma oposição super atilada, mas institucional, né? O cara usa o regimento da Câmara, o cara vai lá, tenta impedir, mas tudo dentro da instituição. Agora, na época que era o Genuíno e o Dirceu, os caras se jogavam em cima das mesas, sabe? Desligavam os botões do Congresso, puxava os fios para desligar a luz, valia tudo para evitar a votação. Era um troço muito old school. Agora, a nossa oposição segurou. O que a nossa oposição não conseguiu segurar, o Senado, que tem um processo de renovação de 8 em 8 anos, não é bem 8 em 8 anos, é 4, porque tem aquela cadeira no meio, mas o mandato de senador é de 8 anos, portanto ele tem mais estabilidade, o Senado travou muita coisa. E o STF travou outras. Não fossem essas amarras, e nós estaríamos aqui, literalmente, um país em frangalhos. Eles já tinham mudado até a cor da bandeira. Não seria mais Brasil, seria bolsonaristão.